gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a este canal. Estou muito feliz hoje, muito mesmo, de coração, porque estou recebendo uma amiga de longa data. E nós vamos aproveitar, claro, para a gente gravar um vídeo juntos, porque eu não poderia deixar a minha amiga embora sem nós conversarmos um pouco com vocês. Eu quero apresentar para vocês a Ana. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Bem-vinda ao meu canal. E eu gostaria de conversar com a Ana, dando continuidade à nossa questão de feminilidade, de maternidade, de ser mulher. Eu tenho a Ana aqui, que pode estar falando assim da vida dela. A gente queria conversar, ela por ser uma mulher negra, por ter tido dificuldades, né, de aceitação. Eu gostaria, Ana, que você falasse um pouquinho da sua vida, se você puder falar alguma coisa da sua infância, algo que te marcou, se você sofreu algum preconceito ou pela sua pele, ou pelo seu cabelo, ou pela a sua vida como... Vamos colocar aqui, questão social, e se você pode falar um pouquinho, claro que começando a sua infância, né? Pode se apresentar. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Lúcia, sou natural de São Carlos, mais necessariamente de Água Vermelha, nasci e cresci ali naquela região. E é isso aí. A nível de preconceito a gente sempre tem a vida toda. A gente que escolhe se a gente quer rir ou se a gente quer chorar. Com certeza. A nível de preconceito, falando da minha infância, na minha época era brincadeira, era tudo zoação. Hoje é bullying, mas naquela época todo mundo se divertia com isso. Mas eles se divertiam às suas custas ou você se divertia junto? Você achava que aquela brincadeira ácida era só uma brincadeira ou você entendia que era uma maneira de te ferir? Não, era uma brincadeira ácida, uma maneira de me ferir, porém eu não deixei isso penetrar na minha mente a ponto de eu ter um trauma psicológico pro resto da minha vida. Com certeza. Como eu disse, a gente que escolhe sorrir ou chorar. Você entendeu muito cedo isso, né? Isso, mas eu, a minha irmã, a Rita, a minha amiga Luciana e a minha amiga Helenice, que todos ali daquela região de Água Vermelha, Varjão, Quinta da Felicidade, nós éramos os negrinhos da escola. Tirando meu irmão, que era bem reservado e ele era sempre foi da cara muito fechada, ele não teve tanto bullying assim naquela época. Talvez ele usou isso até como um escudo, ele ter sido mais reservado para não sofrer também, né? Isso, exatamente. Mas nós 4 meninas, nós éramos as negrinhas da escola. Algumas pessoas chamavam a gente de negrinha, disso, daquilo, a gente às vezes levava em consideração, às vezes não. Mas preconceito sempre teve. Sempre tive preconceito, tal. A gente supera muita coisa lendo livros, a gente supera muita coisa vendo a própria sociedade se discriminar. Sim. Hoje eu aprendi muito que o preconceito está dentro do âmago de cada ser. Sim. Então, é cada ser que vê o preconceito como ele é, como quer ver. Eu sou contra esse tipo de coisas, eu sou contra esse tipo de camiseta que põe no peito 100% negro, ou no peito, ou atrás na costa, eu sou contra, porque eu acredito que quando eu colocar uma camiseta dessa, eu acredito que o preconceito já vai, próprio preconceito já vai estar dentro de mim. Tá. Porque quando eu colocar uma camiseta dessa, eu acho que eu vou estar indo contra tudo aquilo que eu penso. Sim. Então eu sou contra esse tipo de coisa. Acho que o negro é descriminalizado sim na sociedade. Sim. E muito, porém, tem muita gente que se faz de coitado. Entendi. Não pode se falar nada que tá falando porque eu sou negro. Que é crime, que não sei o quê. Sim, não pode se falar nada, tá falando por causa do tom da minha pele. E a coisa também não é bem por aí. Entendi. Porque a gente negro também
tem aqueles momentos de falar, tá vendo? Ó, tá falando isso por causa da pele branca, tá falando isso. Então, quando eu colocar uma camisa dessa, usar esse tipo de título, eu acho que o preconceito já vai estar dentro de mim. Eu vou estar sendo a verdadeira preconceituosa no caso. E na questão de aceitação, cabelo, você quis ter algum diferencial, quis se parecer com alguém, em alguma fase, adolescência, alguma coisa? Cabelo hoje em dia é uma libertação, né, Malvina? Muito. Cabelo é uma libertação. Antigamente, até há pouco tempo atrás, a moda de cabelo era chapinha, era lisinho, era sofrido. E não sei o quezinho, era sofrido. Pra mim, que tive uma infância pobre, na roça, com os pais que não tinham acesso, não tinha como cuidar, então era sofrido e a gente era escravo do elástico do cabelo amarrado. Sim. Hoje em dia o cabelo foi uma libertação. Pra mim foi uma libertação. Ainda vejo muitas mulheres que não se aceitam, que só quer o cabelo liso e tal. Hoje em dia, se eu alisar o meu cabelo, pra mim eu vou alisar o meu cabelo, mas vai ser uma coisa normal. Antigamente não, antigamente eu alisava por causa da sociedade. Que exigia. Que exigia isso, a sociedade exige isso. A sociedade não consegue quebrar os tabus. Mas hoje foi uma libertação. Eu tenho o meu cabelo assim, hoje me sinto linda, maravilhosa. Com certeza. Negra sim, cabelo duro sim, e me amo muito. Me libertei muito de muita coisa. Ainda essa semana eu comentei com alguém que quando eu fui para Santa Catarina, algumas pessoas me perguntaram se eu não estava com medo, porque dizem que os catarinenses são bem preconceituosos. Sei. Eu não vi isso, eu fui muito bem recebida. Você morou lá quanto tempo, Ana, em Santa Catarina? 3 anos. Então, não sentiu esse preconceito? Não, eu fui muito bem recebida, eu fui muito bem abraçada, eu não consegui ver ninguém me vendo com um olhar diferente, muito pelo contrário. É por isso que eu falo, a gente chega no lugar e se impõe como pessoa, e não pelo tom da pele. Sim. E quando a gente se impõe como pessoa, tudo isso fica pra trás, tudo isso fica do lado. Se você consegue ser bom, se você consegue ser cordial, se você consegue ser uma pessoa educada, você vai ser em qualquer lugar e você vai receber em troca aquilo que você está plantando nas pessoas, né? Exatamente. A elegância está na sua atitude, né? Exatamente isso. A gente tem que se aceitar do jeito que a gente é, a gente tem que se amar em primeiro lugar e se impor na sociedade. Se impor como mulher, se impor como negra, tem que se impor. Mas nunca, jamais achar que alguém falou alguma coisa por causa do seu tom da pele. Porque às vezes a pessoa falou no impulso sem nem imaginar o que ela estaria causando. Então às vezes a pessoa já tem essa fragilidade dentro dela, e é isso, não tem uma proteção emocional e já acha que está sendo ofendida. Exatamente. E é isso que eu não carrego comigo hoje. Não carrego mesmo. Hoje eu me amo, hoje eu me aceito assim do jeito que eu sou, negra, pobre, de cabelo carapinha, mas eu me amo assim. E é assim que as pessoas conseguem me ver e achar tanta autoestima. Sim. Uma alta autoestima na minha pessoa. Sim. Graças a Deus, na fila da autoestima, eu peguei tudo pra mim. Foi maravilhoso. Ai, que bom, Ana. Foi maravilhoso. Que bom, eu tô feliz, viu? Eu sei disso, né? Por isso que eu quis conversar com você, eu sei, porque eu já te conheço há muito tempo. E isso nunca foi impedimento para você ser uma grande mulher, uma grande profissional, você exercer o seu papel em todos os lugares, tanto no trabalho, na sociedade, aonde você conviveu, e família, vizinhos, isso nunca foi impedimento, né? Você é sempre uma grande mulher. Obrigada. E eu gostaria, Ana, também de, assim, se você puder comentar um pouco com a gente a respeito da sua maternidade. Que aí a gente vai pular um pouco, né, da infância, né, teve a sua adolescência, tal, frequentou a escola, tudo, e aí quando você foi mãe pela primeira vez e depois pela segunda, se você pode contar isso pra gente, um pouquinho da sua maternidade. Tem algumas coisas que a gente não consegue digerir muito por muito tempo. Sim. E isso era um assunto que eu não digeria. Sim. Até um tempo atrás. Sim. Eu li um livro que me libertou muito de tudo isso. Uhum. E... Só um momentinho. Inclusive, gente,
Eu gostaria de falar para vocês que os 4 últimas postagens minha foi sobre os livros, os principais livros que eu li. E dentre esses livros que eu comento tudo, é uma pessoa que a gente sempre dividiu a questão de livro, né? Sim, sempre. Tinha seu irmão que Sempre. era da... Qual a denominação mesmo que ele era? Igreja Internacional da Internacional da Graça, a gente trocava os livros que ele passava para você, mais os que você adquiria. Você pegava emprestado os que eu lia e vice-versa, a gente Isso. fazia essa troca. Então, graças a Deus, a gente teve muito esclarecimento na vida através dos nossos amigos, que são os autores que às vezes a gente nunca conheceu, mas que nos ajudaram. Até pelo fato também da gente não ter acesso à rede social, às coisas como hoje. Na nossa época não tinha as informações que as pessoas têm hoje, né? Hoje ainda eu estava comentando com a Malvina a respeito de informações para esse povo, essa juventude de 20 anos que assim, Os que é meninos tão estão escrava, desperdiçando, né? Exatamente, que é tão escrava com tanta informação que elas têm nas mãos, mulheres de 26 anos, tanta informações, apanham de homens, apanham do marido e tem tanta informação que na nossa época lá atrás não tinha. A gente não tinha uma televisão decente, a gente não tinha rede social, a gente não estaria fazendo esse vídeo agora, nesse exato momento. Exatamente. Porque tem muita informação hoje em dia. Não, a pessoa não era para ser escrava como está sendo hoje. Eu acredito que hoje... Elas não estão se impondo, não Exatamente. sabem usar as armas, eu acredito que hoje as mulheres da nossa idade, para mais... tá se impondo mais e tendo mais informação nas mãos do que essa juventude que tá vindo aí de 20, 25, 26 anos. Tá desperdiçando, né? Desperdiçando tanta informação. Aí voltando ao assunto da sua maternidade. Voltando ao assunto da minha maternidade. Você ia falar sobre o livro. Isso. Você teve acesso a Eu consegui digerir bastante coisas quando eu li um livro cujo nome do autor agora eu não vou me lembrar. Sim. Mas é um livro que está com uma amiga minha lá em Santa Catarina, muito bom, maravilhoso, que já emprestei para minha amiga Malvina, que é Comporte-se como uma dama, pense como um homem. E eu não me lembro o nome do autor. Sim, esse livro, a gente vai deixar linkado. Esse livro é um livro de um stand-up comedy, que ele era radialista e depois ele resolveu fazer stand-up. Porque ele percebeu que com isso ele ia trazer muitas mulheres para ouvir aquilo que ele tinha de informação por ele ser masculino. Então ele percebeu que quando ele era radialista, ele percebeu que as mulheres entravam no canal dele, na rádio, para fazer perguntas de homens, de namorados e tal. Então ele entendeu que eu tenho que escrever um livro para as mulheres, esclarecendo as mulheres. Exatamente. E esse livro caiu nas minhas mãos. Sim. Para a glória de Deus. Sim. E foi uma libertação para mim. Porque eu não conseguia digerir. Tipo, o que eu fiz de errado pra eu passar por essa... Sim. O fato de eu não ser casada, o fato de eu não ter conseguido me casar, mas ter tido 2 filhas. 2 filhas, uma de cada pai. Falando português claro, pra vocês se esclarecerem. Sim. Uma de cada pai. O problema era comigo? Não, o problema não é comigo. É aquilo que eu falei no outro assunto a respeito da cor da pele. O problema está no âmago de cada ser. Sim. O problema está comigo? Não, o problema não está comigo. O problema está com a pessoa que quer se envolver comigo para tirar proveito de uma situação. Sem se responsabilizar pela consequência do ato, né? Exatamente. Sim. É feio ser mãe solo? Não. Feio é ser um pai e não assumir a responsabilidade que teve, a responsabilidade que veio. É feio é ter um filho e não assumir ele como filho, não querer registrar, não querer participar. Muitos até nem conhecer, né? Hoje eu não tenho mais esse problema. Sim. Quando eu tinha minhas filhas pequenininhas, eu tinha muito esse problema. Até porque é uma carga grande. É uma carga muito grande. Sim. Mas hoje eu já não tenho mais esse problema. Financeiro, emocional, tudo, né? Exatamente. Financeiro, emocional, espiritual. A gente sofre preconceito em todos os lugares que a gente vai. Eu sofri preconceito dentro da igreja. Era isso que eu ia te perguntar. Você sofreu preconceito por isso? Sim.
Muito. E eu acredito que dentro da igreja Ainda é mais. eu sofri muito mais. Sei. Eu sofri muito mais. E ainda vou além. A nível... A igreja, no caso, que deveria curar, é uma igreja que usa ali como tipo que fosse um clube social, um lugar só de reunião, porque vai chegar todo tipo de gente, né? Uma mesa redonda que se discute uma pessoa e joga tudo da vida daquela pessoa no ventilador. É, sim. É uma... Você é uma pessoa que passou e sabe Sim. muito bem, sentiu na pele, né? Sim, é uma mesa redonda que pega toda a sua intimidade, toda a sua vida, joga no ventilador. Não, mas não vai sair dessa sala. Vai sair sim. Sim. Vai sair dessa sala sim. E dessa sala vai ir pro... O que está lá em cima na hierarquia da igreja vai contar para sua esposa, a sua esposa vai contar para a melhor amiga vai contar para a melhor amiga e assim sucessivamente. Os outros líderes que estão ali vai contar para suas esposas. Sim, assim. e quando você vê, o seu nome tá na lama e Sua você não sabe nem como que intimidade, sua aconteceu vida. tudo isso. É. Hoje também eu sei tratar. Hoje eu sei entender que Bíblia é eu e Deus. É. É eu e Deus. Vai e não peques mais. É. Porque se você for atrás, irmãos, pelo amor de Deus, eu não estou falando de Deus, de Jesus da cruz. É. Pelo amor de Deus. É. Eu estou falando da igreja das quatro paredes. Exatamente. Estou falando do ser humano. Ser social. O ser humano, pelo amor de Deus, não mistura as coisas. Não generaliza. Não né? generaliza. Porque se eu fosse generalizar, Malvina, eu não estava mais na igreja. Sim. Eu não estava mais na igreja. Hoje, o que eu aprendi? Que tudo que eu sofri a nível de mãe solo, preconceito, ou para quem não tá entendendo esse negócio de mãe solo, mãe solteira, sim. Tudo que eu aprendi hoje, eu aprendi que o Jesus que morreu na cruz por mim e por você que está me assistindo agora, sofreu muito mais do que eu sofri. É. Então eu não tenho motivo nenhum para sair de dentro da igreja. Eu não tenho motivo nenhum para sair. De deixar de ser um cristão, né? De deixar de ser um cristão. Mas se eu fosse ver lá atrás o que eu sofri, eu já tive dentro da igreja, num horário de pregação, pessoas que hoje é pastor de igreja, pessoa que hoje é pastor da sua própria igreja, pregar a palavra de Deus, que era para ser pregada a redenção, a salvação, a cruz do Calvário, a libertação, pregava a minha pessoa. Sim. E ainda usava o meu nome. Como exemplo. Eu teria, Desistir. se eu fosse olhar para tudo isso, eu teria desistido. Eu teria saído, eu teria ido pra night, eu iria pras drogas, eu iria pra bebida, mas no entanto, eu você criou escolho duas sorrir. filhas com muita dignidade. Né? Sim, eu escolho sorrir. Na vida a gente tem dois caminhos, ou você chora ou você sorri. Eu escolhi sorrir. E eu acho que foi tudo isso que me libertou. Então e esse livro... E esse livro me ajudou muito. Esclarecer muita coisa, muita coisa. Hoje eu aprendi a ser feliz sozinha. Se tiver alguém preparado, vai ter. Se não tiver, eu aprendi a ser feliz sozinha. Se não tiver, hoje eu quero ir pra praia. Hoje eu quero curtir, me sinto linda, maravilhosa. Minhas filhas são criadas, graças a Deus. Nunca foram impedimento pra você, né? Sim, Se você uma é esposa e mãe, é do lar, é mãe de duas filhas maravilhosas, que são minhas netas. São duas meninas maravilhosas. Estuda numa escola muito boa, graças a Deus, as minhas netas. A outra é também esposa, é mãe, se tornou advogada, lutamos muito, minha mãe ajudou muito, não posso deixar de colocar a minha mãe nesse papel, né? Porque o mérito também vai para minha mãe, aliás, só dela. E então hoje eu vejo tudo isso como um plano divino na minha vida. Sim. Porque talvez se eu também não tivesse as minhas filhas, será que eu teria alguma coisa para se agarrar?
Sim. para se levantar de manhã e falar, não, eu tenho que ir à luta. É. Então eu acredito que hoje eu consigo olhar para tudo isso e falar, não, foi Deus que colocou no meu caminho para mim ter uma força para levantar de manhã e seguir. Amém. Que bom, né? Muito gostoso. Muito gostoso. E aí, Ana, que conselho ou o que você poderia deixar para a meninada hoje, para as mulheres, tanto casadas quanto aquelas que tiveram, principalmente essas, que tiveram filhos, mas que não tiveram apoio do pai dos filhos, né? Que são muitas. Não só o apoio social, né? De estar ali cuidando e tal, mas também financeiro, né, Ana? Porque você ainda teve a ajuda da sua mãe e não só a mãe, toda uma comunidade ajuda, né? É o que eu falo aqui dos meus filhos. Precisou de uma comunidade inteira para me ajudar a criar meus filhos. E olha que tinha pai. Mas assim, a gente não consegue nada sozinho, né? Não. Todo mundo em volta, vizinho, amigos, cada um contribui um pouco. O que você poderia deixar aqui para essas meninas? A nível psicológico, é a pior parte, porque você tem que trabalhar isso. Você tem que trabalhar isso e não tem outro caminho. É você mexer no seu psicológico, procurar perdoar essas pessoas, procurar perdoar a pessoa que te colocou um filho dentro do seu ventre, procurar perdoar as pessoas que te olham e te acusam como mãe solteira, como mãe solo, Sim. como uma mulher sem marido. Procurar perdoar essas pessoas, porque a partir da liberação do perdão, as bênçãos vai vir sobre ti. Com certeza. E isso é sensacional quando a gente Todo aprende quadro também isso. na sua vida se reverteu, né? Sim. Aqueles que pagavam para te ver derrotada, hoje entraram dentro da tua casa para te elogiar, para te pedir perdão até. Sim, exatamente. Né? Mas precisou você pagar muito caro sozinho. Muito caro por isso. Então o psicológico, é necessário trabalhar o psicológico. E depois que trabalhou o psicológico, vai ser sensacional, vai ser muito bom. Uhum. A nível financeiro, como você acabou de dizer, Sim. não tenta fazer isso sozinho, porque não vai conseguir. A gente tá com uma experiência lá em São Carlos e assim, é uma situação bem grave. Uhum. E que a minha filha tenta ajudar. Sim. E o que a minha filha falou existe grupo de jovens, e existe grupo de círculo de oração dentro das igrejas. Eu falo das igrejas, irmãos, porque eu frequento igreja. A Malvina também frequenta. Então eu vou falar do meu nível de sociedade, que é onde a gente vive. Então assim, para que existem esses grupos se não for para ajudar? Se não for para ajudar, é melhor nem se formar grupo. É melhor nem se formar grupo, porque aí não vai ser grupo de círculo de oração, de ou qualquer outra coisa parecida. Vai ser panela. Sim. E de panela a gente já tá cheio. A gente precisa de pessoas que ajudam as outras. Então assim, a nível financeiro, não tenta fazer isso sozinho, porque é difícil. É difícil achar um emprego quando você tem um filho e não tem com quem deixar. Eu posso agradecer a Deus todos os dias pela minha mãe, porque minha mãe me ajudou muito. Minha mãe me levou no médico pra mim, minha mãe buscou do médico, minha mãe levou na escola, minha mãe buscou da escola, minha mãe levava no projeto, fazia inscrição pra mim nos projetos e essas coisas. Então minha mãe me ajudou muito. Enquanto eu estava sendo o pai que trabalhava fora para sustentar as minhas filhas, a avó estava sendo a mãe das minhas filhas. Então eu sou muito grata, mas não vai conseguir fazer isso sozinho. Agora, o conselho que eu dou para as meninas, até para essas que também já são mãe, é que assim, se preserva um pouco mais. Se preserva um pouco mais, porque, gente, a cabeça da mulher mudou muito. Mas nessa área ela ainda não entendeu que ela tem um útero, Sim. que a responsabilidade de levar a camisinha é dela. Exatamente. A responsabilidade de tomar um anticoncepcional é dela, que o homem não vai ejacular fora. Exatamente. O homem, ele não é pai. Você que vai ser mãe. Independente se estiver casado ou não. Você que vai ser mãe. Lógico, tem aqueles diferentes, aqueles que é o paizão, aqueles que participa, aqueles que ajuda, que corre atrás. Até porque mesmo. tem que ter uma mulher que treina ele pra isso, né? Mas é muito raro o homem que realmente
é o pai, enquanto a mãe tá dando banho, trocando a fralda, fazendo a mamadeira, fazendo a papinha, fazendo a janta pro maridão, enquanto ele está esticado no sofá assistindo videogame, jogando videogame. Exatamente, assistindo alguma coisa, assistindo Domingão do Faustão, assistindo do filme, assistindo Netflix. Então, assim, o homem nunca vai ser pai, mas você vai ser mãe, independente de você estar casado ou não. Sim. Então, se preservar um pouco mais. Sim. Porque a cabeça da mulher mudou muito. Hoje, a cabeça da mulher mudou muito e mudou para pior. Mas a cabeça do homem continua a mesma. A cabeça do homem continua a mesma. O homem não mudou nada a nível do que ele pensa de sociedade feminina. A prova disso é que muitas mulheres estão morrendo na mão de homens cometendo feminicídio. Sim. Então, muita assim, agressão. isso é a prova Piorou, de que a né? cabeça do homem continua. Não sei se piorou ou se estagnou, grão de né? ervilha, exatamente. Um grão de ervilha quando tá inchado. Então, assim, a cabeça do homem não mudou nada. Também não generalizando, porque também não são todos. Também, né? Exatamente. Também não generalizando, porque não são todos assassinos, não são todos que são agressivos com as suas esposas, com as suas namoradas. Pelo amor de Deus, gente, não são todos. Mas a cabeça do homem não mudou o modo dele pensar a respeito de mulher. Sim. A respeito de sexualidade feminina, a cabeça do homem não mudou. Então, assim, o conselho que eu deixo para essas meninas, até mesmo essas que já são mães, se preservar um pouco mais. Uhum. Se preservar um pouco mais. Tá bom, Ana. Obrigada, viu? Amei. Amei receber você aqui. Amei a sua franqueza. Eu sei o quanto você é franca. Eu sei o quanto você é uma mulher de atitude, uma mulher decidida, muito forte. Você é muito forte. Quero externar isso aqui, porque você é muito forte. Eu agradeço você, obrigada. Nada, eu que agradeço. Obrigada, gente. Se você... Eu que agradeço, gente. Assista esse vídeo, tá bom? Curte aí, dá uma like nesse vídeo. E é um vídeo de aprendizado. Exatamente. Pra todas nós. Vamos trocar ideia. Fala comigo como que é o seu relacionamento.